Olá, boa noite. Nós vamos estar hoje refletindo sobre milagres, a continuidade, na verdade, do que iniciamos na última live de quarta-feira passada. Na realidade, a Bíblia, quando fala sobre milagres, ela apresenta algo que é muito próprio de Deus, da divindade. Porque quem realiza milagres é Deus, não somos nós quem realizamos milagres. Então esse é o tema que vamos estar trabalhando e abordando ainda nesta noite. Eu quero iniciar agradecendo a Deus por estarmos tendo essa possibilidade de estudarmos juntos esse tema tão relevante, tão importante, necessário, principalmente nos nossos tempos. Obrigado, Senhor, por essa live e fala através dessa Tua palavra ao nosso coração, em nome de Jesus, amém. Pois bem, quando a gente fala em milagre, o que vem à sua mente? Claro, vem à nossa mente certamente algo assim extraordinário, feito por Deus ou feito por alguém que foge da normalidade. E o milagre, quando a gente lê na palavra de Deus, os seus vários milagres que ela apresenta, todos, 100%, estão relacionados com Deus e a vontade de Deus. Nenhum milagre aconteceu na palavra de Deus por vontade do homem pura e simplesmente. Foi Deus agindo, Deus direcionando. Então, a primeira coisa que a gente deve entender, e eu vou ler o texto aqui daqui a pouco, sobre milagres é isso. Em primeiro lugar, o milagre é algo que vem de Deus. Na semana passada eu falei, Deus, ele criou o universo que tem, seja no mundo espiritual, seja no mundo físico, macroscópico, que é o que a gente vê, todo o universo, seja no mundo microscópico, que é aquele universo quântico, atômico, qualquer dos mundos, todos eles, existem regras em todos eles que Deus estabeleceu. Deus estabeleceu leis que regem todo o universo, em qualquer mundo, e até quando olhamos sob o ponto de vista do mundo espiritual. Então, por exemplo, como eu falei na semana passada, existe a lei da gravidade, que é o mais básico e simples de a gente entender. Se eu largar esse óculos, ele vai cair. Está aqui a Bíblia parando, mas se eu largo, ele cai. Porque existe uma lei que Deus estabeleceu chamada de gravidade, segundo Isaac Newton. E esta lei que Newton descreveu de maneira extraordinária, através de equações matemáticas, essa lei não foi Newton que inventou, ele entendeu o que significava, pelo menos em parte, e descreveu essa lei através das suas equações, das suas previsões. Essa lei define basicamente o quê? A Terra, ela exerce uma atração sobre todos os corpos, então ela atrai para o seu centro, isso é uma linguagem muito básica, muito simples, os objetos. Quando eu largo, ele cai por conta dessa atração gravitacional. Bom, na Terra o valor é um, em Marte é outro, na Lua é outro, vai por aí. Isso é uma lei, quem criou essa lei foi Deus, e isso vale para tudo. Você tem as leis que regem a eletricidade, o magnetismo, você tem leis que regem o universo quântico, vai por aí. Quando a gente olha sob o ponto de vista do mundo físico, muitas leis que regem, tudo funciona harmoniosamente de acordo com o que Deus estabeleceu. A própria lei que a natureza, que Deus colocou na natureza do plantio e da colheita, e a Bíblia fala isso, tudo que o homem semear, isso também ceifará. Então, ninguém vai plantar abacaxi e querer colher laranja, não vai funcionar. Então, são leis. Agora, Deus, ele pode quebrar essas leis, ele é o único que pode fazer diferente. Então, aquilo que naturalmente ocorreria pode deixar de ocorrer, ou aquilo que naturalmente não ocorreria pode passar a ocorrer. Aí é Deus intervindo. Se eu largar esse óculos, se Deus quiser que ele não caia e fique flutuando, ele é quem sabe. Mas a natureza, o que ele estabeleceu é que há de cair e pronto. Bom, isso é o princípio.
E Deus, ele opera o tempo todo em teu favor e em meu favor. Essa é a coisa mais extraordinária. E quando a gente fala em milagres, nós vemos o seguinte: é o Deus que está intervindo nas leis que ele criou para nos favorecer, para nos abençoar, para que de alguma forma nós sejamos beneficiados. Então, o milagre essencialmente é uma intervenção divina em algo que ele próprio criou, modificando o estado natural, ou a consequência natural, o que naturalmente ocorreria, para que eu e você possamos, de alguma maneira, ser beneficiados. É muito simples esse conceito. E um texto que nos fala de um milagre, eu queria me ater a ele, refletir bem rapidamente sobre ele, é a passagem do povo de Israel, quando atravessa o Mar Vermelho. Aqui nós vemos um milagre extraordinário, Deus operando. O texto você conhece bem, que está lá em Êxodo capítulo 14. E aqui muitas lições a gente pode extrair desse texto. Muitas lições Deus, ao realizar esse milagre, deixou para nós de uma maneira muito própria, muito interessante. E aí diz aqui o texto que o povo de Israel chegou fugindo do Egito, eles vão por um caminho que Deus determinou que eles deveriam ir, e esse povo, de repente, se vê diante do Mar Vermelho, que na realidade era um canal, né? Hoje chama-se Canal de Suez. Então era um canal que impedia que esse povo atravessasse, e na sua retaguarda, de repente, aparece quem? Lá no horizonte, o exército de Faraó. Faraó comandando o seu exército, aquele exército lá vai com violência, querendo destruir o povo de Israel, querendo matar todos que haviam saído ali do Egito. E aí, quando o povo olha a sua retaguarda e vê o exército vindo, e olha para frente, vê uma barreira que era ali aquele mar à sua frente, o que acontece? O povo começa a clamar e a falar para Moisés: olha, foi para isso que a gente saiu do Egito, para morrer aqui na beira da praia, na beira desse mar, né? E aí os israelitas começam a clamar a Moisés: Moisés, e agora? O que você vai fazer? Né? Foi para isso que nós deixamos o Egito. Até eles dizem lá no versículo de número 12, o que foi que dissemos? Pedimos que nos deixasse em paz, trabalhando como escravos para os egípcios, pois é melhor, e diz eles aqui, pois é melhor ser escravo dos egípcios do que morrer aqui no deserto. Bom, esse é um conceito bastante interessante, que a gente pode refletir sobre ele, né, filosofar. O que é melhor? Viver como escravo ou morrer buscando a liberdade? Cada pessoa deve procurar dar a sua resposta. Bom, filosoficamente, costuma-se dizer, é melhor morrer buscando a liberdade do que viver como escravo. Outros podem achar o contrário. Eu prefiro viver como escravo do que perder a minha vida. Tudo isso acontece. Agora, nós encontramos aqui um Deus que não desamparou aquele povo. E aí eu entro na questão do milagre. Meu irmão, minha irmã, Deus orientou Moisés a sair do Egito e ir para a terra prometida, Canaã. Então, Deus é quem daria àquele povo a vitória. Aquele povo estava indo rumo a Canaã, não pela vontade de Moisés, mas pela vontade de quem? De Deus. E esse é o primeiro princípio. Um milagre, ele acontece quando a vontade de Deus é determinada, quando Deus determina que certas coisas irão acontecer ou não irão acontecer. Deus estabeleceu que Israel sairia do Egito e iria para Canaã. Então, caberia a ele operar, ainda que ele tivesse que abrir um mar à sua frente, à frente do povo, né? Ainda que aquele mar que fosse ali um obstáculo tivesse que ser removido. E aí não era
Moisés, não era a vontade de Moisés, não era a varinha que Moisés tinha na sua mão que ia fazer esse milagre. Deus faria. Então, a primeira coisa que eu gostaria que você tivesse muito claro na sua mente é isso. O milagre acontece quando, em primeiro lugar, Deus está agindo para que a sua vontade se cumpra. Não a minha, nem a de qualquer outra pessoa. Nós, às vezes, oramos, clamamos para que Deus faça um milagre em determinada área da nossa vida, e até com relação à saúde, e queremos que Deus opere o milagre atendendo à nossa vontade. Não funciona assim. Milagre é uma ação de Deus para que Ele faça com que a sua palavra ou com que a sua vontade seja cumprida. Simples assim. E aí continua o texto, o povo indo até Moisés, reclamando, e aí Moisés diz ao povo o seguinte no versículo 13, porém Moisés respondeu, não tenham medo, fiquem firmes, e vocês verão que o Senhor vai salvá-los hoje. Nunca mais vocês vão ver esses egípcios, vocês não terão de fazer nada, o Senhor lutará por vocês. E aqui a gente vê um outro princípio interessante, né, que abre portas para o milagre que Deus opera. Primeiro, a vontade de Deus. Moisés estava cumprindo a vontade de Deus. Segundo lugar, Moisés tinha plena confiança no Deus que o havia mandado sair do Egito. Moisés sabia que Deus iria agir, tanto que ele diz para Israel, não tenham medo, Deus é quem vai agir por vocês, vocês não vão ter que lutar, vocês não vão ter que enfrentar o exército de Faraó na sua retaguarda, vocês não vão ter que fazer absolutamente nada, vocês simplesmente vão ser observadores, vocês vão ver o que Deus vai fazer. Quando Moisés fala isso, ele não tinha recebido nenhuma direção de Deus ainda. Você vai ver na sequência que aí ele vai falar com Deus. Mas ele tinha essa convicção no seu coração. Ele cria no Deus que havia dado a ele a missão de levar Israel para Canaã. E meu irmão, minha irmã, essa é a segunda verdade. Se por um lado o milagre ocorre porque Deus decide cumprir a sua palavra, Deus decide que a sua vontade há de ser realizada, em segundo lugar, o indivíduo, eu, você, como Moisés ali, precisamos estar no centro da vontade de Deus para não apenas vermos o que Deus vai fazer, mas descansarmos nele. Nós oramos, queremos milagre, mais do que clamar por milagre, devemos sim descansar no Deus do milagre. E para que a gente descanse no Deus do milagre, nós precisamos confiar nesse Deus. Nós precisamos estar no centro da vontade dele. Moisés tinha plena convicção de que ele estava no centro da vontade de Deus. Ao longo dos meus quase aí 40 anos de ministério, daqui a 2 anos cumpre-se os 40 anos, o que acontece de ministério? Várias e várias vezes eu me deparei, eu particularmente, como pastor e tal, me deparei em situações onde eu tive que clamar e orar a Deus e sentir qual era a direção dele, qual é a vontade dele e descansar nessa vontade, ainda que muitos ao meu redor dissessem o contrário, ainda que circunstâncias de repente apontassem numa outra direção, mas o fundamental sempre foi você clamar e confiar em Deus a ponto de descansar nele e observar o que Deus vai fazer, simples assim. Quando nós confiamos em Deus de coração e buscamos estar no centro da vontade dele, não importam as circunstâncias, não importam os problemas, não importa se tem um exército nos atacando, se tem um mar vermelho nos impedindo de caminhar e de avançar, porque vamos descansar no Deus do milagre. E o milagre será operado por Deus dentro daquilo que Ele determinou que é para ser feito por Ele, como Ele vai fazer. E a gente vê aqui, então, essa cena agora. E
Israel ouvindo de Moisés essas palavras, né? Moisés, então, ouve de Deus o seguinte: estenda a mão sobre o mar, para que as águas voltem e cubram os egípcios, os seus carros de guerras e os seus cavaleiros. Moisés estendeu a mão sobre o mar, e quando amanheceu, o mar voltou ao normal. Quando ele estendeu a mão, o mar se abriu no primeiro momento. Eu não li o texto, e agora, quando Moisés estende a mão de novo, o mar volta e engole o exército egípcio. Veja, Deus disse para Moisés o que ele deveria fazer. Moisés, pega a tua vara, vai lá, levanta essa vara, que eu vou fazer o milagre. Ou seja, uso que eu te dei. Moisés tinha uma vara, então é isso que você tem? Maravilha, eu vou agir, né, com o que está na tua mão, porque quem vai agir não é você, sou eu. E aí Deus faz o milagre de abrir o mar vermelho. Lembra? É um Deus que opera um milagre para favorecer o seu povo. É o Deus que tem o poder de transformar algo que ele próprio criou e estabeleceu como sendo natural em algo diferente do natural. O natural era o mar continuar como estava. Ele fez com que aquele mar se abrisse e o povo passasse a pés enxutos. Moisés foi um instrumento de Deus para que o milagre que Deus queria realizasse. Foi um milagre porque obedeceu a Deus. Ah, meu irmão, minha irmã, como é importante você entender isso. Como é importante nós entendermos que o Deus de milagre, ele opera para favorecer o indivíduo, a mim, a você, mas sempre dentro da sua vontade, para propósitos que ele quer cumprir. Qual era o propósito ali na época do Mar Vermelho? Chegar em Canaã. Qual era o propósito? Glorificar o nome de Deus. Qual era o propósito? Formar uma nação santa. E vai por aí, para que lá na frente Jesus viesse através dessa nação formada. Então Deus tinha um plano, um projeto. Não foi um milagre aleatório. Nenhum milagre que Deus opera é aleatório. Quando Deus resolve intervir naquilo que Ele estabeleceu como regra, como padrão, aquilo que Ele estabeleceu de leis que regem o nosso universo e a natureza, quando Ele resolve intervir nisso, quebrando tudo isso, Ele o faz para que eu e você sejamos abençoados. É isso. Milagre é Deus agindo em meu e em teu favor. Que Deus te abençoe e creia sempre no Deus do milagre, descanse nele e viva uma vida que agrade a esse Deus do milagre e procure estar no centro da sua vontade sempre. Que Deus te abençoe. Amém.